Eu acho que na época foi. Assim, tinha uma coisa anunciada de que isso ia ser discutido em algum momento. Né? Já tinha uma discussão anterior, e aí, quando veio a votação, claro, houve assim, um período de revolta, tanto dos profissionais que já estavam com diploma, quanto os alunos. Na questão dos alunos, e agora? O que vai acontecer comigo? Né? Eu preciso continuar estudando? Em 2009, nesse baque todo que houve com a queda, né, do diploma, eu lembro que foi algo que repercutiu muito. Os alunos fizeram manifestação, saíram todos de preto, eu lembro desse momento. Mas houve aí um aspecto bastante negativo nessa questão da procura, dos próprios alunos se perguntando o que eu estou fazendo aqui. Então foi um período complicado. A partir dessa decisão do STF em 2009, que foi em junho, o nosso vestibular que já tinha acontecido, que a gente tinha 40 alunos matriculados no curso, simplesmente aconteceu uma devassa de acadêmicos. E na época eu me lembro que desses 40 eu cheguei a fazer um coffee aqui na instituição para chamá-los e explicar o que ia acontecer, porque estava todo mundo entendendo que não se podia mais exercer a profissão de jornalismo e que para que eu ia ter diploma, né? Que diferencial que eu ia ter no mercado. E o que aconteceu? Na época, desses 40, nós acabamos ficando com 13. Paralelo a isso, eu percebi que mesmo assim os veículos de comunicação, principalmente as grandes emissoras, os grandes veículos, os jornais aqui também da região, eles contratavam somente alunos como estagiário, não bom como estagiário, mas com uma prestação de serviço, e pessoal formado. Então, mesmo com a queda, eu percebi que o movimento se reverteu no sentido de que, bom, a gente precisa de um jornalista, mas esse jornalista precisa ter o diploma. O que a gente percebeu, assim, quase que imediatamente? Não diminuiu o número de alunos, ninguém desistiu do curso em função de não ter mais a obrigatoriedade, e o mercado também continuou contratando profissional formado. A preferência do mercado, eu percebo até hoje, é sempre por profissional formado, com algumas exceções de algum veículo que não tem tanto esse compromisso ético com a verdade que o jornalismo, né, tem. Eu sempre tive uma esperança de que isso se reverteria. E eu comecei a pensar que talvez o mercado tivesse um comportamento que ele já estava acostumado a receber jornalistas formados. E para ele seria muito difícil também começar a não entender que esse profissional ele tem um diferencial. E aos poucos o próprio mercado começou a reagir e exigir que somente pessoas formadas em jornalismo assumissem determinadas funções dentro do jornalismo. Sobre os 10 anos sem diploma de jornalismo, o que se percebe? Primeiro, a diminuição na procura dos cursos. Segundo, uma precarização da profissão, uma precarização do jornalismo diário. Nós não temos mais bons textos, bons editores, boa edição do material que se apresenta. O culto do amador, isso que qualquer um é jornalista, transforma o jornalismo diário num exercício sem perguntas, num exercício sem fontes, num exercício sem contraditórios. É diferente ser um jornalista passando 4 anos estudando sobre isso, e não é só a parte técnica, né? Não é só o saber fazer entrevista, mas é o saber pensar, é o saber olhar com criticidade, é o saber fazer o jornalismo com ética. Hoje o acadêmico que vem para cá, ele tem pelo menos 80% de certeza de que ele quer fazer jornalismo. Antes as pessoas iam fazer jornalismo por fazer, não todas, né? Mas algumas pessoas, boa parte, vinha por achar que era um curso diferente, que era um curso revolucionário, não sei, as pessoas pensavam que era um curso mais fácil de fazer, alguns tinham esse pensamento, tive colegas que estudavam comigo que pensavam dessa forma. O jornalismo, como profissão, ele tem suas regras básicas éticas, estéticas, técnicas, e isso não se aprende no cotidiano, no dia a dia, sem o estudo, sem a necessidade
para discussão dentro de um curso de jornalismo dentro de uma universidade? Diminuiu o número de estudantes de jornalismo, mas eu acho que isso não foi em função da questão do diploma. Eu acho que isso é uma questão de acomodação do mercado. O mercado está diferente, né? O próprio mercado do jornalismo tradicional ele está sendo discutido. A gente tem tentado acompanhar no curso esse conhecimento em novas mídias, que é o que o mercado está se encaminhando, né? O ensino superior, ele continua, é válido, com certeza, em função disso, dessa constante atualização, principalmente agora, de que o jornalista precisa saber fazer o jornalismo para a TV, para a rádio, para impresso em alguns momentos, mas principalmente para o online, para o digital, produção de conteúdo. Então, abre-se um nicho, né, desse novo jornalista. E hoje eu acho que o aluno que vem fazer o curso ele está mais focado, bem mais focado na profissão de jornalista. É mais apaixonado, assim, bem mais apaixonado. E o índice de evasão é muito pequeno, muito pequeno. Eu vejo que os alunos que procuram o curso, as pessoas que procuram o curso, são aquelas que são realmente apaixonadas por jornalismo, elas querem fazer jornalismo. Né? Que antes tinha, vou fazer jornalismo porque é mais fácil, depois acabava abandonando, e hoje a gente vê que, assim, essa turma, por exemplo, que está na terceira fase, que eu acabei de dar aula, eles são 12 alunos, desde a primeira fase, nenhum desistiu, estão na terceira, e todos eles são apaixonados. A gente fica falando de jornalismo, eles ficam com o olho brilhando. A gente sempre está mexendo no currículo, porque a comunicação tem mudado muito. O jornalismo que eu estudei não é mais esse jornalismo de hoje. Claro que tem a sua essência, mas hoje as disciplinas estão muito mais voltadas para a questão digital. Nem existia internet quando eu fiz jornalismo. E se nós olharmos também, puxando para a minha área da publicidade, que nunca foi exigido o diploma, é um reflexo parecido. Assim como outras áreas, né? Designer, que não tem, e outras profissões que não precisa ter o diploma. Mas ele ajuda no diferencial, e eu acho que é nesse caminho que essa gurizada vem. Com essa evolução, com a vinda da internet, todo ano muda muita coisa, tem muita novidade nesse meio hoje. Então abriu muito o campo do jornalismo. Hoje não se tem mais somente as mídias convencionais para se trabalhar. Também inúmeras possibilidades de trabalhar nesse mundo digital, que depende da criatividade desse jornalista, ele tem fonte de renda onde ele quiser.